Olá, bom dia. Hoje, dia 4 de junho de 2022, vamos fazer mais um Tirateima. O tema de hoje é aprendendo a tornar seu site mais visível no Google. São várias técnicas e vou estar mostrando algumas delas, né? Inclusive, vou estar falando nesse momento sobre o que você vai poder estar fazendo, o que você deve estar fazendo dentro lá do seu site, que, aliás, que eu recomendo que você tenha uma plataforma via WordPress, onde que vou estar mostrando para vocês, né? Mas se você tiver outra plataforma, não tem problema, tá? Mas vou estar mostrando aqui através da plataforma WordPress. Bom, lembrando também que, para quem não sabe, todo sábado, às 9 horas da manhã, eu trago aqui uma informação, um conteúdo, onde vou estar mostrando como que você deve estar fazendo, né? Então, através de exemplos de, de como você manusear uma ferramenta, como tornar possível, né, um resultado que você está querendo. Então, é um tiratema onde que você vai aprender a utilizar de forma na prática. Bom, então vamos lá. Então, como que funciona um aumento da visibilidade do seu site? Primeiramente, ter um endereço de URL. URL é o endereço do seu site, tá? Então, ter um endereço de URL claro, com as principais palavras-chave inseridas. Então, na hora que você for criar lá um domínio, pense na palavra que é mais importante para você. Pode ser o seu nome, pode ser o nome do seu produto, ou do seu serviço, ou da sua empresa, do seu ateliê, do local onde você trabalha, mas, enfim, é onde que naquele nome, naquele URL, a pessoa vai identificar o que você faz. Se for um nome, né, logicamente, às vezes ela não te conhece, mas vai ser mais fácil, inclusive, te localizar pelo Google por causa do seu nome. Isso vai reforçar mais ainda de você ser localizado. Bom, esse é o primeiro item, né? Assim, ter o nome claro numa URL facilita, é o primeiro passo. Bom, e depois salve sua imagem referente ao nome do conteúdo. Às vezes, eu percebo que muitas pessoas não dão tão muita importância na hora de salvar uma imagem. Às vezes, salva com qualquer nome e não percebe que está perdendo uma oportunidade de ser localizado lá em site de busca. Você tendo um nome, você dando um nome referente àquele conteúdo, você vai estar facilitando para que alguém venha fazer uma busca de imagens, aquela sua imagem ela possa estar lá no meio das principais imagens mais procuradas, né? Então, fica aí outra dica para você sempre colocar o nome da imagem conforme o conteúdo. Eu vou dar destrinchando um pouco mais como você deve estar fazendo. Então, o nome do arquivo deve ser a palavra-chave separada por hífens, já que o Google não leu os espaços. Então, se aquela imagem, você quiser descrever aquela imagem, coloque entre as palavras o hífen, tá? Isso vai ajudar mais ainda o Google localizar e colocar a sua imagem nas primeiras colocações, né? Como eu te colocado, para evitar salvar imagens com números, por exemplo, as pessoas, às vezes, qualquer coisa que aparece lá, elas estão salvando. Para evitar, porque número, por exemplo, não significa nada para o Google, né? Então, pensem em palavras-chave, né? O alt test é o principal fator para imagem, para uma imagem. Ela é importante não só para apresentar ao Google do que se trata aquela imagem, mas também para estes casos, por exemplo, leitores de tela.
né? Antes de falar do prosseguimento, o alt text é aquela descrição que você coloca dentro da sua imagem, tá? Então, quando você tiver sempre uma informação da descrição da imagem, você vai estar colocando o nome referente àquela imagem. E depois eu vou estar mostrando como você vai estar fazendo isso, tá? Mas por que é interessante, por que é legal de estar descrevendo a sua imagem? Primeiro, por causa dos leitores de tela. Então, leitores de tela são muito utilizados por pessoas com deficiência visual. Então, com imagem, o leitor lê e recita o alt text para o usuário. Então, quando você descreve a imagem, o leitor lê e transmite para aquele, por exemplo, um deficiente visual. Através dele, leitor que ele tem, se você descreve, ele consegue saber que tipo de imagem que está ali naquele local, né? Outra coisa também que é interessante, a descrição da imagem quebrada, às vezes, por alguma razão, ou não foi inserida aquela imagem, ou aquela imagem se perdeu, aconteceu alguma coisa, aquela imagem não está lá, mas se você descreveu, no lugar lá da imagem vai aparecer o nome da imagem. Então, se a imagem não aparece, pelo menos o usuário vai entender que aquela imagem se trata daquela informação, né? Bom, a descrição das imagens aparece nas buscas do Google, né? Então, quando você faz uma busca, essa descrição vão aparecer na sua imagem, na busca lá do Google, né? Bom, insere palavras-chave durante seu conteúdo. Essa é outra dica. Insere palavras-chave durante seu conteúdo, artigo ou texto. Primeiramente, gente, é importante que você tenha lá sempre um lugarzinho do seu site para você ir alimentando com conteúdos. Tá? O conteúdo, você ter o conteúdos dentro do seu site é importante por várias razões. Primeiramente, você está ampliando as possibilidades das pessoas te acharem, localizarem. Porque através de um texto você consegue otimizar com mais rapidez, né? Porque ali tem vários elementos que eu vou estar descrevendo aqui, como que você vai poder ser achado. Segundo, também, porque você vai criando autoridade no assunto, né? Porque as pessoas às vezes vão estar procurando alguma dica e você vai descrever no artigo e dar aquela dica. Então, um usuário na procura, ela vai localizar o seu título ali, o seu texto no Google, vai clicar e vai lá para o seu site. Nisso aí, você pode criar outra estratégia, que também vou estar mostrando como que você pode criar um relacionamento a partir daquele momento, né? Até mesmo depois ela vai poder estar navegando durante o seu site e ali você pode também vender o seu produto ou o seu serviço, né? Então, quando você escreve um título, é interessante você perceber o seguinte, as palavras-chave é fundamental que ela esteja no título, né? Quando eu falo palavra-chave, é aquele resumo do resumo que está transmitindo aquela informação. Então, quando você tem uma palavra-chave no seu título, que é legal, que é fundamental, que é importante, também nas descrições, na hora que você vai fazer a descrição para ser visualizado na procura, também que eu vou estar mostrando como que funciona, no imagem alt, que eu acabei de falar, né? Ao longo do corpo do texto, então, durante aquele texto todo, sempre jogando a mesma palavra-chave, não colocar muito, né, mas distribuir ela de forma para que sempre você vai reforçar o nome daquele assunto. Essa é a outra dica. Próxima dica, gere conteúdos robustos
como textos, artigos em seu site, né? Isso que eu acabei de falar. Então, como é que você vai fazer? Os fatores de conteúdos robustos são aqueles que devem ser trabalhados dentro do próprio site ou página e são fundamentais para que os mecanismos de busca percebam que seu conteúdo está relacionado aos termos buscados pelos usuários. Então, quais são os principais fatores desse homepage? Primeiro, qualidade do conteúdo. Tá? Essa é a essência do SEO. Né? SEO que significa busca de procura dentro de procura em site de busca. Então, vamos lá. Essa é a essência do SEO, produzir conteúdo de qualidade para o usuário, por isso seja exclusivo, ou seja, tenha sempre um texto próprio, criado por você, né? Então, onde que esse texto vai esclarecer as dúvidas, também mantenha a imagem de qualidade, mantenha bom, que isso vai manter um bom ranqueamento através das palavras-chave nos textos e títulos, como eu disse anteriormente. Uma coisa interessante, que quando você cria um texto, ele fica lá. Ele está sempre no momento de qualquer hora ele ser localizado, e aí por isso que é interessante você estar escrevendo alguns artigos, porque ele não se perde. Você não precisa ficar escrevendo o tempo todo. Você pode estar determinando qual é a sua sequência, como que você pode estar mantendo a sua frequência. Durante uma vez por semana, de 15 a 15 dias, de um mês a cada 30 dias, não importa, importa que você mantém sempre alimentado, que outra coisa que no site, você não precisa ficar alimentando toda hora, né? Assim, é legal você estar sempre atualizando o seu site, porque isso é interessante para o algoritmo, né? Quando vê uma movimentação. Mas no caso dos textos, sempre tenha essa sequência de estar colocando, porque são várias informações naquele texto para você vai estar te ajudando a ser mais visível, né? Então, a qualidade do conteúdo é fundamental, ou seja, tenha aquele conteúdo exclusivo, né, relevante, tirando dúvidas ou ajudando aquela pessoa que está buscando aquela informação. Outra coisa, o tamanho do conteúdo. O importante é que você mantenha mais ou menos entre 500 a 1.000 palavras. Esse é um tamanho adequado, vamos dizer assim. Nem muito menos e nem muito mais, né? Assim, então, se você tiver um texto muito grande, você pode estar fazendo numa sequência, né? Então, texto 1, depois vai para texto 2, texto 3, assim por diante. Então, você mantenha mais ou menos, resumidamente, entre 500 a 1.000 palavras para cada texto, que é o tamanho ideal. O título interno, tá? O título interno. Por que o título interno é fundamental? Porque na hora da busca, ele vai aparecer assim, ó. A primeira coisa que vai aparecer na hora que você estiver buscando, vai aparecer o título por aqui, ó, tá? Então, o título interno nada mais é que o título da sua página em HTML, né? Ele é considerado um dos elementos de otimização on-page mais importante na hora de fazer o SEO interno de um site. Então, pela grande relevância que o Google atribui a ele na hora de realizar uma busca. Logo, está claro que saber como construí-lo é imprescindível para a otimização do seu site. Ele também é visível na aba ao topo da página. Então, quando você tem lá o seu navegador, o título aparece lá em cima, do lado esquerdo do navegador. Então, isso vai reforçar, vamos dizer, aquela informação do que se trata daquele conteúdo, daquele momento, né, daquela página. Então, quando você faz a busca, é isso, vai aparecer aqui. Eu também vou estar mostrando como... essas coisas, tudo que eu estou falando aqui, eu vou estar mostrando dentro do site, tá bom? Então, ela aparece dessa forma. Então, como construir um bom título? Aqui eu vou dar um exemplo.
Digamos que você tem um site sobre jogos de videogame que o seu site chama cartuchinho.com, tá? Os jogos são separados por páginas de categorias referentes às plataformas. Então, tem uma categoria, pode colocar lá com PlayStation 3, depois Xbox 360, WI, e assim vai, né? E dentro dessas categorias, eu tenho lá aqueles itens que vão estar sendo correspondido àquela categoria. Então, as keywords, ou seja, as palavras-chave gerais do seu site, serão referentes ao universo do vídeo, no caso do videogame, né? Então, das páginas de categoria referentes às plataformas e das páginas dos jogos serão diretamente ligados ao jogo. Então, vamos lá, como que é isso? A sugestão é adicionar as palavras-chave o mais próximo do início possível, na hora que você for fazer a sua tile, o seu título. Isso deve ser feito porque o Google atribui mais relevância para as palavras no começo do tile. Além de aumentar o CTR, ou seja, o número de acesso das suas páginas, o usuário identifica mais rapidamente o título da página, aumentando a chance dele entrar no seu site. Então, por exemplo, eu tenho lá, então, um jogo que chama God of War, né? Esse é o nome do jogo, do lançamento que eu quero estar fazendo. Então, naquele momento, é o jogo mais importante, que eu quero ampliar as vendas, né? Tornar aquele lançamento um sucesso. Então, eu coloco no início, o nome desse jogo, né? Que é a palavra-chave. Eu posso estar construindo uma frase. Então, God of War, War 3, tudo sobre jogos de videogame. Tá vendo? Já o videogame é uma palavra genérica, né, do site, que deve vir também, né? E no final eu acrescento com o nome do site, tá? Sempre é bom ficar reforçando o nome, sempre é bom estar colocando o nome do seu site ali naquele momento. Bom, então vamos lá. Então, vai aparecer dessa forma aqui, né? O seu título, que é exatamente como aqui, ó, que vai aparecer, tá? Então, outra dica, como ter uma boa otimização na sua página. Olha, criar links internos e externos ajuda muito nas informações do usuário. E o que é links interno e externo? Aqueles links que a pessoa clica e ela não sai dentro do seu site. Então, uma informação vai ser complementada através de outro artigo, por exemplo, que você escreveu, e então ela vai estar transitando dentro do seu próprio site. E o externo também o Google considera muito, ou seja, aquele link que a pessoa clica, ela vai ser direcionada para um outro site. Nesse caso, é interessante que você marque quando a pessoa for clicar para abrir uma outra aba e não substituir pelo seu site, tá? Para você para a pessoa, para o usuário, não se perder, para não ficar vamos dizer assim, ela esteja sempre próxima do seu site, aquela oportunidade dela estar voltando para o seu site. Tá? Inserir também vídeos, imagens, infográficos, né? Frases com concordância, principalmente se vier no começo. Então você tem lá o seu título, o seu texto, colocar sempre umas concordâncias, aquelas concordâncias, portanto, enquanto, a princípio, primeiramente, essas são palavras de concordância que elas fazem sentido para o Google, tá? E deve também fazer sentido para o usuário, né? Então, você tem que balancear nisso aí para não ficar também, vamos dizer assim, artificial demais aquele texto. Mas essas concordâncias, elas são fundamentais para você ganhar uma boa otimização ali na sua página.
Construa frases curtas para evitar aquelas frases muito grandes, né? Então, você tenta dividir aquelas frases com frases menores, mais curtas, tá? Manter a hierarquia dos títulos, por exemplo. Então, você coloca lá um título que tem o valor H1, depois do subtítulo, aí você coloca H2, pode se colocar subtítulo, subtítulo, H3, e assim vai. Você pode até construir até o H5, H6, você pode estar dando essa hierarquia. Isso tem um valor também para o Google. Tá? Bom, como que funcionam os buscadores? Então, dentro do Google, existem 3 tipos de busca de buscadores que o usuário normalmente faz, que a gente faz, né? Pesquisa, então, através da pesquisa ou busca navegacional. Como que funciona isso? Esse tipo de pesquisa, também conhecida como pesquisa de atalho, é realizada quando o usuário já sabe para qual site gostaria de ir, mas talvez não se lembre da URL completa ou esteja com preguiça de digitar. Então, por exemplo, se você tem lá o seu domínio com o seu nome, se a pessoa digitar o seu nome, ela vai aparecer aqui numa sequência. Né? Assim, é interessante que você pode até perceber que às vezes tem outro site parecido com o nome seu, e é uma busca bem interessante para você ampliar, inclusive, para estar se localizando, se situando, né, através da sua palavra-chave, o que mais tem ali ao redor. Então, é isso. Então, você ter a pessoa não lembra do seu site, mas ela lembra do seu nome. Por isso que o nome da sua URL ela tem que ser clara, né? O objetivo é para a pessoa facilmente ela lembrar da sua URL. Outra coisa, tipo de pesquisa, seria busca informacional, né? Como que funciona? Como o próprio nome diz, na busca informacional, o usuário busca por informações, seja por meio de notícias, releases de algum produto ou artigos explicativos. Ao contrário da pesquisa navegacional, nesse caso, o usuário não sabe exatamente em qual site chegará para encontrar o conteúdo que procura, pois não é possível identificar claramente sua intenção de busca. Por não saber exatamente qual site quer visitar, o usuário tende a utilizar os resultados orgânicos para procurar a solução na sua dúvida ou necessidade. E é nesse momento que um bom posicionamento do seu blog ou site é algo vantajoso para os negócios. Então, muita gente que está fazendo essa busca informacional, dificilmente elas vão estar clicando em sites que estão anunciando, elas estão mais na procura daqueles sites da busca orgânica, ou seja, que elas não estão dentro do bloco de anúncios, né? Então, normalmente, uma busca informacional são buscas de palavras genéricas, né? Assim como, por exemplo, a pessoa querer se informar sobre alguma informação sobre marca digital. Então, digita lá marca digital. Ela pode estar buscando alguma informação sobre, por exemplo, pintores mineiros, né? Artistas mineiros, ou então, entendeu? São palavras genéricas que ela não sabe quem é você, mas está procurando um artista que é mineiro. Ela pode até complementar artista mineiro na pintura, artista mineiro, ou então músico mineiro, artista visual mineiro, artista plástico mineiro, ceramista mineiro, alguma coisa dessa forma, para que são palavras genéricas, e aí você tendo lá na sua descrição do seu artigo, ou de alguma forma com esse nome, você tem grande possibilidade de ser achado. Lembrando, gente, que é uma coisa, se tudo essas informações que eu estou falando aqui, você vai ter o melhor ranqueamento, que é muito importante falar isso, através de quê? De o tempo que aquele artigo ou as palavras-chave estão ali no seu site,
né? Se o seu site está havendo uma boa movimentação, uma boa visitação, tá? Isso tudo são conteúdos relevantes que as pessoas estão procurando. Isso tudo ajuda você ser localizado com mais facilidade. Então, quanto mais tempo aquele texto seu tiver ali online, tiver no seu site, mais probabilidade de você ter um bom ranqueamento, tá? Bom, outro tipo de pesquisa seria pesquisa através de busca transacional. O que é isso? É nesse tipo de pesquisa, o usuário está buscando contratar um serviço, mas que não tem a mínima ideia de qual empresa contratar. Por isso, aparecer nas primeiras colocações é fundamental para ser visto e acessado, né? Então, por exemplo, ela vai, ela está buscando, ela já sabe o que ela quer. Ela está querendo buscar um serviço. Então, por exemplo, ela quer contratar uma agência de publicidade. Ela não conhece nenhuma agência de publicidade, mas ela sabe que quer contratar uma agência de publicidade. Então, ela já tem, com esse termo, ela já vai conseguir localizar aí algumas empresas. Tá? Então, normalmente são esse tipo de busca que funciona no Google. Por isso, um bom ranqueamento, umas boas, um trabalho de palavra-chave. Palavra-chave, gente, é fundamental. Vamos dizer assim, é o núcleo de tudo que eu estou falando aqui, vai ser baseado nas palavras-chave. Tá? Bom, uma outra dica, crie uma boa descrição. Né? O que é descrição? Está vendo aqui, ó, que aparece o título, e essas frases aqui mais são a descrição. É onde que vou estar acabando, vou começar a falar aqui agora sobre essa descrição que aparece juntamente com o título. Bom, apesar de não ser um fator que influencia diretamente do ranqueamento daquela página, a metadescrição é um código que tem como função explicar para o usuário qual é o conteúdo abordado naquela página e, com isso, atraí-lo para a leitura do conteúdo. Então, pensando em metadescrição, este é um fator que influencia consideravelmente na taxa de cliques do seu site. Por isso, é fundamental que ele siga algumas particularidades recomendadas para atingir bons resultados. Então, vamos lá. Quais são essas recomendações? Usar a palavra-chave que aparece em negrito na SERPs, ou seja, na hora da procura, da busca, né? Vai aparecer lá na página de busca. Né? Outra coisa, reduzir e induzir o leitor a ler o seu conteúdo, os benefícios. Então, quando você coloca uma descrição que chama atenção, que vai conseguir atrair, então você tem boas chances de ser clicado, né? Utilizar até 150 caracteres, né? É fundamental para que não haja aqui para que não haja aquela reticência, ou seja, continuação daquele texto, né? Então, não usar um pedaço da introdução, né? Ou seja, às vezes uma introdução não está falando nada, não tem sentido nenhum. Então, concretizar, fundamentar, concluir, na verdade, é essa descrição que você deve estar utilizando. E não enganar os leitores, não dizer o que tem, sendo o que você não está oferecendo. Tá? Então, seja vamos dizer assim, coerente naquilo que você está falando e descrevendo. Né? Então, quais são as dicas? Utilizar as palavras-chave, logicamente, né, dessa descrição, é fundamental. Tá? A criatividade, uma boa descrição é aquela que aguça a curiosidade do usuário e faz com que ele leia e acesse sua página. Então, tentar sempre utilizar aquelas palavras que causem curiosidade, que causam uma vontade de saber o que está por trás daquilo. Né? Isso ajuda muito. Isso serve muito também para anúncios, né?
principalmente também para anúncios, na hora que for fazer, porque é naquele momento que você vai estar utilizando uma criatividade no seu texto e vai definir se a pessoa vai clicar ou não. Ela vai clicar somente se você conseguir persuadir e atrair, conseguir atrair para que ela consiga, então, entrar lá dentro do seu site, nesse caso, né? Então, não abuse de palavras-chave, não venha colocar várias palavras, somente uma palavra, aquela palavra-chave já é o suficiente, tá? Seja exclusivo, ou seja, para cada texto, né, tem que haver uma informação diferente. Às vezes a pessoa, por preguiça, né, quer repetir aquela descrição para todos os textos e tal. Isso não vai ranquear, não vai ajudar, pelo contrário. Pode até fica até estranho, né? Se você fazer uma busca e a mesma descrição, então perde uma credibilidade, não é verdade? Assim, então, não seja extenso, né? Como falei, o tamanho é até 150 caracteres, que é o ideal, certo? Bom, então vamos lá. Como funciona o Google? Na hora que você for fazer então uma busca, o que vai aparecer primeiro na lista? São os anúncios, tá? Depois sim que vai aparecer a busca orgânica, tá? Que fica nessa sequência. Bom, finalizando aqui, eu tenho aqui um site de compatibilidade do seu site. Esse site, para você saber que o seu site está compatível com a busca através do aparelho móveis, então você pode estar clicando, é super fácil, super tranquilo, eu vou estar deixando lá na descrição, né, esse endereço, que você vai acessar na hora que o seu site estiver pronto, ou você já está lá no ar, para saber se ele é compatível aos aparelhos celulares, você vai digitar lá o seu endereço do seu site, vai clicar lá, quero ver se ele é compatível. Pronto, espera acho 1 ou 2 minutinhos que ele vai dar, então vai dizer se é ou não compatível. Ok? Agora eu vou estar entrando agora, colocando um pouco da prática, como que funciona dentro de um site, do administrativo, como que você costuma fazer lá as suas alterações. Aqui eu tenho um artigo, né, onde que eu escrevi. Aqui, então, tem aqui algumas informações, títulos, imagem e tal. Você vê que no final aqui, que é uma coisa, uma estratégia também que é legal, vocês podem estar pensando, é sempre oferecer algo para alguém, um e-book, por exemplo. Né? Assim, você pode estar colocando um texto, descrever um texto, e o e-book vai ajudar a saber como fazer. Você vai dizer da importância de fazer, o e-book vai estar ensinando como fazer, porque aí a pessoa vai estar baixando esse e-book e você vai ter o contato dela, do e-mail. É a forma de você não desperdiçar, por exemplo, uma visita, né, no seu texto, e aí você tem aí uma troca, a pessoa ganha um e-book e você ganha uma informação daquela pessoa. Então, pode ser o e-mail, você pode colocar também o WhatsApp, mas eu aconselho mais só o nome, o e-mail, para que você possa estar alimentando, através do e-mail marketing, outros assuntos para aquela pessoa. Né? Bom, então aqui dentro desse texto eu vou estar mostrando aqui como funciona lá dentro. Tá? Aqui eu tenho, então, aqui dentro da página, que são chamam o administrativo, tá? Você repara que eu tenho duas luzinhas aqui, ó, vamos dizer assim, dois ícones verdes, que é distribuído por categoria. Ou seja, quando está verde, o verde da aba SEO e o verde da aba de legibilidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Que está ok, está pronto para ser localizado com mais probabilidade de ser melhor, ter o melhor ranqueamento ali na hora da busca, né? Depois tem o verde, tem o laranja, que é um ranqueamento bom, não é nem ruim e nem excelente, mas ele está no meio termo, bom. Tem o vermelho,
que ele está, o alerta vermelho, né? Ele precisa de estar sendo trabalhado naquilo ali. E quando tem o ícone cinza, é porque ele está totalmente nulo, ele tá offline. Então, você precisa de estar trabalhando nisso aí. Só para te dar uma ideia, por exemplo, aqui tem o campo de frase, palavra-chave, né? Que é exatamente o nome da URL, do post, né? Que aqui ao lado, ó, eu posso estar acompanhando aqui, ó. Eu tenho o nome do URL, tá? Na hora que você for navegar, ó, eu venho aqui na navegação, ó, tá aparecendo aqui, ó, como criar conteúdos para Instagram, não é verdade? Então é o URL. E aí eu vou repetir nessa palavra-chave, que isso vai ganhar uma credibilidade. Eu posso estar, não só pode, como deve, se você puder estar sempre fazendo, inserir na descrição. Lembra lá a descrição? Então, eu vou estar criando uma descrição juntamente com a palavra-chave e aqui o título, então, como que vai aparecer na hora da busca, né? Vou estar repetindo também a palavra-chave, né, no título. Então, vai ficar, na hora da procura, vai ficar dessa forma aqui, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou estar tirando a palavra-chave, ó, como se eu não tivesse a palavra-chave. Olha só o que apareceu. Já a luzinha cinza, ou seja, já de cara eu já perco a oportunidade de ter um bom ranqueamento. Então, aqui no caso, né, na verdade, já vai aparecer para mim, ó, um vermelho, né, sobre análise de SEO. Então, está me dizendo assim, precisa melhorar, tá? Então, vou voltar com ele de novo aqui, ó. Tá? Ele vai acenar para mim novamente que está o OK, tá? Então, as palavras-chave, elas são distribuídas, tá? Dessa forma, para que você possa ter um bom ranqueamento, tá bom? Bom, eu acho que tá. Deixa eu explicar um pouco sobre a questão aqui questão do interno. Então, eu tenho que, quando você cria o título, normalmente o título ele já vem com H1, certo? Ah, depois eu posso estar colocando o subtítulo com H2, né? Eu venho um texto, depois eu dou coloco o título como o tamanho de H3, né? Tem as informações das imagens, tá vendo? Eu tenho um título interno. Se eu clicar no título interno, eu vou para outro artigo dentro do próprio site, ó. Tá aqui, como devo investir em conteúdo de vídeo. Aqui tem outro título, né? E tá voltando aqui, ó. Aí eu posso estar dando continuidade e posso estar, inclusive, ó, aqui, inclusive, tem até, deixa eu ver se tem algum título aqui que me dá. Não, não dá nenhum título. De qualquer forma, vou mostrar para vocês como que funciona aqui na construção da página. Aqui eu estou utilizando um plugin chama Elementor. É muito interessante, né, na hora da construção. Eu poderia estar construindo naquele espaço que eu estava mostrando para vocês. Mas esse elemento fica com uma outra dica, que é um plugin muito interessante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, já mostra para mim o título, tá aqui, e o H2, tá vendo? Já mostra qual que é o tamanho do título. Ó. Se eu clicar aqui em cima, ó, já mostra o H3, tá vendo? E assim por diante, eu posso estar construindo e é, posso estar definindo qual que é o tamanho que eu vou estar colocando nesse título. Bom, aqui não é um momento de estar falando para como construir o site, né? Só para estar mostrando para vocês como que é essa hierarquia de títulos, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Então, tiver alguma dúvida,
tá? Eu vou estar encerrando aqui o vídeo e é isso. Valeu, obrigado, tchau, tchau.